Amém. Sempre uma alegria estar aqui. Eu não sei quanto tempo eu tenho. Não, eu sei que depois tem o pós-culto. Qual o tempo? Até às 10. Então, a gente vai até às 10. Nós vamos respeitar esse tempo, porque eu sei que vocês têm um pós-culto depois. E também isso é importante. Mas, queridos, é uma alegria estar aqui. Esse tema me envolve. Eu tenho muita convicção de que o Senhor tem nos preparado de alguma forma para vivermos algo maior do que nós estamos vivendo. O Senhor quer que nós estejamos vivendo algo maior do que o que hoje nós estamos vivendo, porque é da vontade de Deus que todos se salvem. E nós precisamos compreender isso, acatar isso e saber que vai dar trabalho. Olha para o teu irmão e diga assim: vai dar trabalho. Trabalho é premissa básica. Deus não chamou, e Ele tanto fala disso na palavra, que Ele fala assim: aprenda com a formiga a trabalhar um pouco. Então, se você tem um pezinho na preguiça, não vai dar certo, porque o reino de Deus é conquistado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Isso está lá em Mateus 13. E é importante que nós estejamos lutando, lutando. Tantas vezes a palavra de Deus tem imperativos para nós, quando Ele nos diz: levanta, levanta, anda, se movimente. Então a palavra de Deus nos convida a uma vida muito ativa, a uma fé ativa, a uma fé que se posiciona, a uma postura que realmente diz: eu estou dentro, eu não estou à margem. A palavra de Deus é assim. Por isso, muitos são chamados e poucos escolhidos, porque muitos ficam à beira do caminho, ficam ali do lado olhando, vai ficar de fora. Tem 10 virgens, lembre-se, as 10 são virgens. Não foi que 5 não eram, as 10 eram, mas 5 não tinham óleo, elas estavam muito sonolentas, muito dispersas, estavam andando sem preparar nada. E nós precisamos entender que o Senhor nos convida a sermos um povo atento. A palavra de Deus diz para nós, e não é isso que eu vou pregar, isso é só a introdução. A palavra de Deus diz para nós que nós devemos estar sóbrios e vigilantes, porque o diabo, nosso adversário, está ao derredor, buscando a quem possa tragar. Então, isso envolve posicionamento de atenção. Presta atenção. O diabo quer ceifar a tua vida. Ele está ao teu derredor, buscando te tragar. E o que vai te tirar deste lugar é a tua atenção e a tua sobriedade. Para de ficar louco demais, entendeu? Para de ficar agoniado demais. Dá uma baixada de bola, presta atenção na missão, firma os 2 pés e caminha, porque o Senhor tem algo grande para você. Mas não é hora de ficar muito doidão, porque numa dessa, você perde a bênção e Satanás te engole. Se não de cara, no caminho. Então, presta atenção, tá bom? Então, vamos lá. Só comecei. Jesus, vim no fogo, pessoal. Eu estou aqui hoje. Mas é que eu tenho muita convicção do que Deus quer falar nessa noite com você. E nós vamos falar sobre como preparar o nosso coração para receber a glória de Deus. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui ficar melhor, Obrigada, meu querido. Espera aí. Jesus, isso não para. Tá. Como assim ao contrário? Não vai parar. Assim? Vai parar? Vai parar. Já parou. Já parou. Pronto. Eu nunca uso assim. Nunca uso. Mas é isso, gente. Como preparar o nosso coração para a volta de Jesus, para receber a glória de Deus? O que é a glória de Deus? O Jeff falou aqui. A glória de Deus é a manifestação perceptível de quem Deus é. E quem Deus é? Da sua beleza, da sua presença. A Bíblia diz lá em 1 João 1,4,
João 1,4 diz que o verbo, na verdade, João 1,4 diz que o verbo se fez carne e nós vimos a sua glória e a glória como o unigênito do Pai. Nós sabemos que a glória de Deus é Jesus. Cristo em nós é a esperança da glória. Então, a glória de Deus não é uma sensação, Kaique, um arrepio, é mais do que isso. A glória de Deus é a manifestação, é o verbo encarnado, é Jesus. E nós precisamos compreender isso no caminho, né? Porque termos a casa cheia da glória, termos a casa cheia da revelação de quem é Jesus, da revelação da cruz, da revelação do está consumado. O conhecimento da glória de Deus é a revelação da obra da cruz, do verbo encarnado, do lugar onde eu percebo que eu não mereço nada, do lugar onde eu sei que eu era pobre, cego e nu, do lugar onde eu entendo que a graça de Deus me alcançou. E por isso, foi dado a mim, através de Cristo Jesus, a possibilidade de ter acesso ao trono da graça e conhecer o meu Deus. Então, é muito importante nós sabermos o que é a glória, né? Para a gente não ficar rodando. Jesus é a manifestação da glória. Jesus veio em carne, nós vimos a glória de Deus. Mas o fato é que Jesus vai voltar, não é isso? Jesus vai voltar. E assim como João Batista, ele foi aquele que anunciou a volta, a primeira vinda de Jesus, nós como igreja, somos uma igreja profética que prepara o caminho para a volta de Jesus, não é isso? E nós vamos entender hoje, um pouquinho à luz da palavra, como é esse preparo. Nós vivemos em uma estação, em uma época em que muitos querem experimentar a presença. Nós cantamos sobre isso. Mas poucos compreendem que a manifestação de Jesus e sua glória, diga comigo algo, precede preparação. Então, a manifestação da glória de Deus, ela pressupõe uma preparação. Assim como aconteceu com João Batista no deserto, quando ele ficou lá no deserto, preparando o caminho, anunciando e pregando o que deveria vir. Nós vamos ler o texto de João Batista, que é muito forte, né? Mas é importante nós sabermos que há uma preparação. João Batista vem cumprir o que está escrito em Isaías, que eu quero ler com você, capítulo 40. Esse é o nosso texto base, mas ele se repete em Lucas capítulo 3. É importante a gente entender que em Isaías 40, realmente algo estava acontecendo aqui. O povo de Israel estava no exílio babilônico e havia essa profecia de restauração. O que aconteceu quando eles restauraram, quando eles voltaram a Jerusalém? Havia ali uma sequidão, havia um momento de conflito político, havia um momento como na vinda de João Batista e como nos dias de hoje. Quantos estão entendendo? As coisas se repetem. E até que haja a consumação dos séculos, não é isso? Então, nós vemos que aqui há aplicação e há uma realidade de que o povo de Israel estava vivendo um momento muito difícil, político, e a fala aqui realmente compete a gente também pensar no que estava acontecendo naquele momento. Mas, sem dúvida, esse também é um texto profético que anuncia e aponta para Lucas capítulo 3. Então, em Lucas, João Batista é a voz que fala por Deus, uma voz que clama em lugares secos por conhecimento de Deus. E ele diz, uma voz clama. Vamos ler Isaías 40, diz assim: uma voz clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor. E façam no deserto ainda um caminho reto para o nosso Deus. Nós vamos começar daí. Lembrando que o texto está em Lucas também, depois a gente vai ler em Lucas, tá bom?
Então, existe uma voz que clama algo. Essa voz é a voz da igreja, essa voz é a voz do Espírito de Deus nesta hora, clamando algo dentro de você. Preparem o caminho. Há uma voz ecoando na vida da igreja, nessa estação, para que a gente prepare o caminho para o Senhor. E é tão importante nós entendermos onde essa voz é preparada. Essa voz é preparada no deserto. Essa voz é preparada no lugar, queridos, onde nós... E o que é o deserto, né? Com certeza vocês já ouviram sobre isso. O deserto é o lugar do deserto. O deserto é o lugar onde não há muitas flores, onde não há tanta água, onde não há tanto frescor, onde não há tanto vento. É um lugar de sol escaldante, é um lugar difícil. Mas também é um lugar onde realmente pode vir e podem surgir as orações mais poderosas. Eu não sei em que momento você está, e aqui eu quero pensar que tudo começa a partir do nosso coração. Toda a preparação para a volta de Jesus, ela é coletiva, mas ela também é individual. Você entende isso? Isso acontece aqui e ali, aqui e ali. Não dá para ser só no coletivo, assim como não dá para ser só no individual. É por isso que nós vamos falar já, como a Lara falou, sobre a importância de estarmos no corpo. Funciona assim. Não queime etapa, não queime o teu filme. Calma. Porque Deus tem que trabalhar dentro de você e em você junto no corpo. Eu estou com 30 anos de ministério. Então, eu posso dizer com propriedade para você, calma. Deus está trabalhando na sua vida. Mas tem uma voz, e a voz do Espírito, clamando no deserto, e às vezes nós somos levados ao deserto, e o deserto é um lugar onde nós precisamos ver a santidade do Senhor, onde nós somos convidados a ver a suficiência de Cristo, que Ele nos basta, para podermos viver uma vida de contentamento. Uau! Uau! É o lugar onde o humano se esvai. É o lugar onde eu começo, a ser realmente visitado por Deus por causa da minha fraqueza. No deserto é o lugar onde nós ouvimos a correção. O deserto é um lugar onde nós somos pressionados, onde nós não temos uma visão talvez muito clara, nós temos somente a perspectiva da esperança, o Espírito gerando em nós essa voz que ora, que clama, que sai orando pelas cadeiras, que sai declarando que as suas células serão multiplicadas, que sai orando e declarando, olha, o de repente do Senhor virá, nós veremos muitos se convertendo, nós veremos essa plataforma cheia de jovens. O deserto é o momento da voz clamando, é o momento em que o Senhor está fortalecendo a tua fé. Eu ouvi, a gente estava nesse grupo de pastores, tem muitos pastores jovens. E todos eles são todos bombados, que nem o Rafael. E tá na moda. E tá na moda. Não tem dúvida. E tudo bem. Eu acho que assim, dá uma boa distinção. Como tem pessoas lá de várias gerações, então você vê todos os barrigudinhos, né? E é uma galera que corre, que... É outra pegada, né? É muito interessante. Deixa eu ver que idade que... Tipo assim, 40 para baixo está nessa pegada. Mas o pastor, líder lá, ele falou... Ele não contrariou, não, a galera da hipertrofia, mas ele falou, olha, vamos lá. Ele só disse, num momento de oração bem sério, estava todo mundo sério, eu falei, olha, interessante. Ele falou, vamos orar por uma hipertrofia da fé. Porque ela vai ser necessária no deserto, ela vai ser necessária em todas as estações da nossa vida. Então, o deserto é esse lugar onde a voz clama, onde você experimenta intercessões. Eu não sei se você já experimentou, talvez
o Senhor te convide a viver uma intercessão pelos jovens, onde você gere no Espírito, com gemidos inexprimíveis, uma geração. Você já pensou em ser alguém que gera no teu espírito, junto com o Espírito Santo, uma geração que vai preparar o caminho para a volta de Jesus? Você já imaginou o privilégio de ser um intercessor, que acorda pelas madrugadas, que deixa a preguiça, que viveu a disciplina para fazer exercício e também para orar, e para jejuar, e para clamar no deserto, e para gerar? Olha, preparem o caminho para a volta de Jesus. Senhor, levanta uma geração que vai fazer a diferença. Nos leva para alcançar um povo. Nos leva para alcançar um povo. Nos dá um povo. Nos dá um povo. Nos dá um povo, Senhor. Nos dá um povo. Nos dá discípulos de Jesus. Será que você pode orar, ou você quer que as irmãs do coque, que já estão em extinção também, agora não usa mais, né, o coque, gente, façam por você? Eu garanto que é melhor você fazer parte. É melhor você ter certeza, olha, eu gerei isso. Eu gerei essa estação, eu gerei o coletivo jovem junto com os meus pastores. Eu vi a semente nascer, eu vi florescer, eu vi o deserto brotar, eu vi rios brotarem no deserto. Será que você consegue, no seu individualismo, ser uma voz que clama no deserto? Será que você consegue fazer parte do que Deus está fazendo nessa hora, através da vida da igreja, que é a voz profética? Deus não utilizou outra coisa. Nós estávamos numa conferência das maiores igrejas do Brasil. Temos 2 mesas. Uma mesa 1, a gente está na mesa 2. As maiores igrejas do Brasil. E a gente vê que o instrumento que o Senhor continua utilizando é a igreja do Senhor, para poder trabalhar conosco, para poder gerar. E ele diz assim, olha, endireitai o seu caminho. Ele diz, uma voz clama no deserto, façam no deserto um caminho reto. Diga comigo, caminho reto. Em outras versões tem endireitar as suas veredas. A gente está lendo aqui, NVI, tá? Aqui tem agora uma outra tradução da NVI. Está endireitar as veredas. Façam um caminho reto, justo e agradável. Confia no Senhor. Deixa Ele trabalhar o que está torto dentro de você. Tem coisa que está torta. E o texto interessante é de Provérbios 3, versículo acho que 5 e 6, que diz, confia no Senhor e não te estribes em seu próprio entendimento. Reconhece, deixa eu ver como está ali, não está. Provérbios 3, versículos 5 e 6, se der para colocar. Confia no Senhor e não te estribes em seu próprio entendimento. Reconhece-o e Ele endireitará as tuas veredas. Preste atenção. Reconhece-o e Ele vai construir um caminho mais reto no teu coração. Para que você faça parte da grande comissão que está preparando o caminho para a volta de Jesus, é necessário endireitar as veredas. Além de estar no deserto e aceitar o deserto na sua vida, aceitar as estações de não respostas, aceitar o tempo em que você apenas clama no deserto, preste atenção, você vai ter que endireitar o teu coração. A noiva, lá em Cantares capítulo 8, ela sobe do deserto apoiada no amado. Então o Senhor trabalha com esse princípio de que o poder do Senhor se aperfeiçoa na fraqueza. E quando nós queimamos essa etapa, nós não somos maduros o suficiente, porque a palavra de Deus diz, lá em Tiago capítulo 1, que para que possamos ser maduros o suficiente, nós precisamos ter passado pelo processo de perseverança. Sem perseverança, você não é maduro. Ponto. Ponto.
A perseverança, isso está em Tiago capítulo 1, diz, olha, fica feliz quando você passar por provação, porque ela vai gerar em você perseverança. É importante que a perseverança cresça para que você seja maduro e em você não seja encontrado falha alguma. Porque a maturidade nos coloca em um lugar específico. Então, o convite do Senhor é endireite o seu caminho, ele está torto. Eu não sei se você reconhece o que pode estar torto dentro de você. Mas não adianta querer a glória de Deus, é preciso endireitar a vida. Né? Tinha um homenzinho torto. Jesus endireita. Eu não sei qual é aquela música. Vi um homenzinho torto. Como é que é? O torto. Jesus endireitou. É isso aí, gente. Tem que endireitar. Então, o Senhor quer que você reflita no seu caminho e olhe para esse caminho para que ele seja endireitado, né? Nós não podemos atrapalhar o que Deus quer fazer. Será que você está atrapalhando o que Deus quer fazer na tua vida por causa da tua vontade? Por causa das suas convicções absolutas? Você atrapalha o que Deus está construindo em você, que é mais fundo. Ele está colocando fundamento nessa estação na sua vida, quando você já quer que tudo esteja pronto. Deixa o Senhor colocar fundamento. Deixa o Senhor firmar as suas estacas. Aí você fala, não está demorando nada. Como é que você vai suportar a glória do Senhor se você não estiver firmado na rocha verdadeira com a revelação de quem é Jesus? Porque estar firmado na rocha é a revelação de quem é Jesus. E a revelação de quem é Jesus vai te colocar em um lugar de dependência, de aguardar a sua voz, de aguardar a sua direção, de dizer, Senhor, eu não me movo se o Senhor não for comigo. Ei! Nós precisamos endireitar os nossos caminhos tortos, a mentira, a duplicidade na nossa vida, aqueles hábitos secretos. A duplicidade de caráter precisa ser nivelada para que a glória do Senhor venha. E nós precisamos de endireitar. Nós às vezes nos associamos, né, a caminhos errados. Nós vamos abrigando dentro de nós. E os caminhos, deixa eu te falar uma coisa importantíssima para você saber na tua caminhada cristã. Em fé, cheio de hipertrofia da fé, mesmo assim, deixa eu te falar, os caminhos retos do Senhor, eles são assim. O Senhor fere e depois Ele cura. O Senhor permite feridas para depois te curar. Ele nos mata para depois nos ressuscitar. E às vezes a gente quer ficar vivo demais. E aí a gente atrapalha. Mas existe uma morte para que haja ressurreição. Com Cristo nós morremos e com Ele nós ressuscitamos. Aleluia. Ele prende e depois Ele liberta. Ele prende. Ele leva para o deserto. Ele fala com você quando o sol está escaldante. Ele vai te prender. Nós vemos essa trajetória no livro de Cantares. Eu amo ler Cantares sob essa perspectiva da conversão, do encontro, da salvação nos primeiros capítulos, mas ele vai crescendo, 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 e chega um momento em que o noivo, em que ele vai pelas ruas e ela vai correndo atrás dele. Tem uma hora que ela fica presa, depois ela é solta, porque assim funciona. O Senhor está edificando uma obra em nós. Nós só podemos manifestar a glória de Deus desta forma, que é manifestar o que? Jesus. Manifestar a glória de Deus, porque toda uma criação espera ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. O que é isso? É sobre aqueles que conheceram quem é Jesus.
que receberam o espírito de ousadia para proclamar, e nós vamos ver isso. E aí ele diz assim: endireitem, né? Façam um caminho reto. E aí ele faz uma colocação. Isaías era bom para escrever, né? E ele vai fazendo umas contraposições que no fundo, eu falei: Fernando, me explica, você que é engenheiro, esses terrenos. Porque tem uns terrenos aqui, olha, ele diz assim: todos os vales serão levantados, os montes e colinas serão aplanados, os terrenos acidentados se tornarão planos e as escarpas serão niveladas. Eu falei: me explica tanto terreno, os tipos de terreno. Ele falou: não, isso aí é uma figura de linguagem de Isaías que está insistindo para que a gente entenda que há uma correção a ser feita. Então, nessa preparação para a glória, primeiro nós vamos precisar endireitar. Primeiro o deserto, ok? Estamos juntos? A voz clamando no deserto. Depois vem endireitar as nossas veredas. A gente saber que a gente era um homenzinho torto. E que Jesus precisa endireitar. Talvez alguns precisem ser visitados nos seus hábitos secretos, nas suas manias, antes de experimentar a glória de Deus. Serem visitados num encontro de santidade, sem a qual ninguém verá Deus. E aí, o vale precisa ser aterrado. Oh, coisa linda isso. Você já viu uma situação de um vale sendo cheio de terra? Uma coisa, por exemplo, um terreno que você vai construir, ele precisa ser aplanado, não é isso? Alguém já viu essa experiência da terraplanagem, de passar aquele tratorzão bom para dar uma alinhada, e tem lá uns buracos, e aí então tem que comprar terra para encher. É sobre isso. Aterramento. E nós precisamos entender o que o vale quer dizer. Nessa preparação para a glória, Deus vai aterrar a nossa vida. E essa é uma estação muito linda da nossa vida. Muito linda. Muito profunda, que eu queria que você não perdesse. Para você fazer parte dos que estão preparando o caminho. É um momento onde o Espírito Santo, ele vai corrigir as suas imperfeições. Ele vai aterrar os buracos da tua alma. Ele vai trabalhar com as suas inseguranças, com as suas fraquezas. Ele vai encher de terra os buracos que estavam dentro de você, que faziam com que você pensasse que não era possível o Senhor te usar. Não era possível você fazer parte da grande comissão. Não era possível para você fazer parte de uma geração que está preparando o caminho para a volta de Jesus. E essa ação do vale ser aterrado é a obra do Espírito na sua vida, te trazendo para cima, te trazendo para um lugar de estabilidade, para que você seja aquele terreno linear, aquele terreno que aprende a amar, que aprende a entregar, como a Lara falou, que aprende a dar e receber. É uma estação muito linda. Quando nós somos transformados através de Cristo, onde nós vemos que a incredulidade não mais nos toca, porque nós fomos hiperatrofiados pela fé. Nós somos cheios no vale da incredulidade que habitava dentro de nós. O Senhor vai aterrando, vai colocando fé no teu coração. Sabe aquela incredulidade que podia engolir o teu futuro? Te deixar sem perspectiva de futuro. Quando o Espírito Santo vem, ele vai aterrando. Mesmo que você não tenha todas as respostas, dentro de você a segurança vai crescendo. Você vai lidando com as suas imperfeições e com a revelação do apóstolo Paulo, que diz: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A revelação da graça vai crescendo. 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 Até que você se torna um terreno para a habitação da glória de Deus.
Mas vem a estação dos montes. Temos pessoas que pensam de si mais do que convém. Sempre temos os dois grupos. Os que pensam menos. E o Espírito Santo diz, vamos. E ele diz de novo, vamos, vamos. Permanece, se levanta. Você é uma voz que precisa clamar no deserto. Mas nós temos os montes que também precisam ser aplainados. Nós temos o deserto, temos que endireitar os nossos caminhos tortos. Temos que nivelar, eu não sei em qual lugar você está, você que vai responder. Se você está no vale e precisa ser cheio do Espírito para se levantar, ou se você talvez esteja sendo montanha, né? É interessante que é importante nós aguardarmos, né, no Senhor. Eu creio que nós devemos ter urgência por ganhar vidas, mas tem momentos em que o Senhor nos diz, aguarda, não para ganharmos vidas, porque a proclamação do Evangelho é uma consequência natural de quem foi atingido pelo amor de Deus. E nós vamos ver isso nesse texto. Mas eu convido você a, sem esmorecer na fé, você reconhecer a vida de Cristo. O vale vai lembrar que um terreno cheio de vales, ele é mais barato do que um terreno lisinho, prontinho. Tem um nome, se alguém tiver um nome aí me ajuda. Terreno plano, bonito. Nossa, a pessoa vai comprar um terreno, nossa, aquele terreno está plano. É bonito, é só entrar e construir. Ele vale mais. Um terreno cheio de, como nem nós moramos nas terras, cheio de declives, vale menos. Mas Deus trabalha assim, não é? Para que a glória seja dele. Então, aguarde no Senhor o que Ele está trabalhando. Um terreno que tem barranco, ele vai precisar ser aterrado. Mas lembra que Deus ama confundir os sábios. Meu Deus, como o Senhor quer que você pense, você que se sente um vale, como o Senhor quer que você pense sobre você de uma maneira melhor. Como o Senhor aguarda que você se posicione com a certeza de que a glória é dele. O Senhor te convida hoje a não olhar só para baixo. Preparar o caminho para a volta de Jesus, para a glória do Senhor, é você ocupar o lugar que Ele te deu. Ocupe. Se submeta. Aguarde. Faça parte. Deixe o Senhor trabalhar nas suas inseguranças, na sua incredulidade, nas suas fraquezas. Mas não se movimente e diga, Senhor, o Senhor me chamou. Eu oro para que o Espírito do Senhor gere em você a oração de Pedro, que diz, para onde eu irei, só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Enquanto os vales estão sendo nivelados, é muito glorioso. Mas quando os montes são aplainados, isso implica em dor. Fala assim, ai. Os montes representam o orgulho, a rebeldia, a autossuficiência, a tua independência, as suas ambições. A tua tendência a não somar, mas a dividir. A tua tendência a sempre saber, achar que você sabe o que é melhor. Isso faz parte, né, dos jovens. O seu silêncio exagerado, quando é o momento de você celebrar. Entende? Não é a hora, tem hora que não é. E é o orgulho que está aí por trás disso.
Sabe, os montes é aquela não permissão para compartilhar as boas notícias, porque você está isolado nas suas dores. Eu não sei se você sabia, mas no isolamento nós guardamos muito orgulho. Seu espírito de competição, seu espírito que não permite você viver a dimensão da unidade, e que te impede de perceber o quanto você é importante estando em corpo, e não à margem, não criando o seu próprio projeto. Nós somos uma igreja em células. Isso quer dizer que nós cremos no pastoreamento de vidas a partir dos grupos pequenos. Nós temos um entendimento de que não é possível nós avançarmos. Meu Deus, o povo está aqui, só a glória. Aleluia, pode ficar, não constrange não. Mas, amém. Mas eu acho importante nós entendermos que, como funcionamos, né? Somos uma igreja de células, nós cremos que o Senhor divide com o líder de célula, com os supervisores, os coordenadores que estão vindo aí, em nome de Jesus, esse pastoreamento. Nós cremos no crescimento da igreja através dos pequenos grupos, o que não nos impede de sairmos às ruas para pregar o evangelho. Mas nós cremos neste ombro a ombro, que vai trazendo para perto, que vai convidando os seus e diz: olha, eu tenho uma boa notícia para compartilhar com você, vem comigo. Juntos nós vamos ver a glória de Deus. Nós vamos participar de maneira coletiva do que Deus está fazendo para essa geração. Essa é a nossa visão. Não nos impede de irmos às ruas, não nos impede de propagar o evangelho, não nos impede de fazermos missões, mas nós temos uma forma de responder ao chamado para essa estação, que é atingirmos o coração das pessoas através dos pequenos grupos, células, você dá o nome que você quiser, mas essa é a forma que o Senhor trabalha conosco. Nós cremos nisso e vemos hoje, ao longo desses anos, um caminho. Então, a sua inconstância em não exercer, querido, o lugar que Deus te deu, por causa do orgulho, tem duas razões. Às vezes nós não exercemos o lugar que Deus nos deu, ou por orgulho, eu não sei porquê. Eu não sei se a gente quer mais rápido, né? Outras vezes porque nós estamos no vale, somos aquela pessoa insegura e tem medo. Quando o Senhor quer te esticar. Às vezes você acha que você tem um dom só. E aí quando você menos espera, você tem um dom. Você não é só um profeta, você também é um pastor. Uau, você não é só um evangelista ou um mestre? Porque o que mais me chama a atenção é que com Pedro, ele não perguntou qual era o dom. Entendeu? Então eu bato muito nessa tecla. Ele falou assim: Pedro, você me ama? Amo. Pedro, você me ama? Amo. Eu sempre falo isso aqui, né? Porque isso é uma realidade para mim. Eu lembro o dia em que eu estava na Serra da Cantareira, dobrando roupa, inconformada. Eu lembro como se fosse hoje. Lutando com o Senhor. Porque eu sempre gostei de ficar aos pés de Jesus. Por mim eu ficava só com Jesus assim, ó. Eu e ele, um monte de livro. Não parece, mas é isso que eu sou. Eu sou, da minha essência. E aí, Jesus, eu estava falando, eu te amo, o Espírito gerou essa oração em mim, eu só sabia falar: Jesus, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu fiquei 3 meses falando: eu te amo. Eu lembro disso. Eu não ouvia nada. Mas aí um dia ele falou assim: então tá. Então apacenta as minhas ovelhas. Caí com o meu rosto em terra. Porque nem sempre o que o Senhor vai te pedir vai ser aquilo que é mais fácil para você. E eu disse: Senhor, me ajuda. Continuo nesse lugar, tendo que ouvir. Toda vez que você canta, eu te amo, ele vai falar: então apacenta as minhas ovelhas. Vai perguntar umas vezes, para ver se você sabe o que você está falando.
Porque o discipulado está diretamente relacionado à resposta. A resposta do teu amor por Jesus. Necessariamente, o teu amor por Jesus vai implicar em você se relacionar, amar, tocar, abraçar, caminhar 1 milha, 2, 3. O aperfeiçoamento da glória vai acontecendo, você vai sendo moldado. E eu quero te dizer que a menor partícula de ambição é capaz de macular o ministério todo. Nós sempre lutamos muito como igreja, eu oro muito para que o Senhor nos ajude a entender que a glória é dele. É sobre ele. É tão importante que a glória, ela não se manifesta num terreno acidentado. Deus quer um caminho reto, né? E Ele vai preparar esse caminho. Tem um terceiro tipo de terreno, que são as escapas, que são os barrancos íngremes. E isso se assemelha a áreas da nossa vida que ainda não foram transformadas. E que são áreas da nossa vida que nós necessitamos da ação sobrenatural do Espírito. Talvez o egoísmo, a ira, a disposição muito rápida para criticar, para justificar. Você aprendeu isso, é um hábito. E isso só é revelado a você a partir do teu relacionamento com o Senhor. O Senhor me revelou 2 coisas há pouco tempo. Ele me revelou sobre a minha crítica. Eu já falei para vocês da ira. A ira, não sei como está no caminho aí, em recuperação, como diz o pessoal do Celebrando. Mas aí o Senhor me mostrou duas mais coisas. O meu coração ofendido. E me mostrou também a crítica. O julgamento muito rápido. Sabe, essas coisas, elas só são trabalhadas no altar. A gente vai, Senhor, eu não quero. A Bíblia diz que é melhor pendurar uma pedra no pescoço do que ser alguém que escandaliza os pequeninos. E às vezes, um coração ofendido escandaliza. Um coração ofendido escandaliza. E quando o fogo purificador vem, como ele está vindo nesse momento entre nós, porque é absolutamente essencial nós reagirmos ao tratamento para poder ver a glória de Deus. Diz sim, queridão. Diz sim, pode trabalhar em mim, pode mexer, pode consertar. Você quer a glória? Você quer Jesus revelado em você? Então diga sim. E essa é uma razão porque o Espírito nos convida a viver em corpo. Porque para o terreno acidentado ser nivelado, e as escarpas também, aqueles íngremes, a gente precisa estar em corpo, porque ferro com ferro se afia. Isolado você vai ficar de boa, ninguém vai te tocar. Fácil, né? Nós precisamos estar em corpo. Você precisa responder por que você não veio. Por que você não está inserido? Por que você não está conectado? O que você está fazendo tanto sozinho? Você vai precisar responder. Corpo de Cristo. Ele aperfeiçoa em nós esse caminho, né, para a volta de Jesus. E o texto diz para nós, depois de tudo, ele diz, olha o que ele fala. A glória será revelada depois deste nivelamento. E juntos todos haverão. Juntos nós veremos, coletivamente nós veremos. Nós sabemos que isso está falando da volta de Jesus, mas também sabemos que isso está falando da primeira vinda de Jesus e também da segunda vinda de Jesus. E é necessário, haviam 500 pessoas vendo a ascensão de Jesus, eles estavam em coletividade. Então o importante é que juntos todos haverão. Pois é o Senhor que fala. E é interessante o que a voz lá clama. Sabe aquela voz do deserto que eu falei com você? Sabe o que ela está clamando? Para a gente saber que a gente é humanidade, que a gente é relva. Diz assim, no versículo 6, uma voz ordena, clame, e eu pergunto, o que eu vou clamar? Que toda a humanidade é como a relva. Você não é a última bolacha do pacote. Simples assim. Sempre falo isso para vocês, falo isso para mim também. Tá bom? Cada vez mais eu sei disso. Que toda a humanidade
humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha, cai a sua flor, e quando o vento do Senhor sopra sobre elas, o povo não passa de relva. A relva murcha, as flores caem, mas a palavra do Senhor, o nosso Deus, permanece para sempre. Você não está entendendo. Se você entendesse o que o Espírito Santo quer revelar, o grau de dependência que Ele quer gerar no teu coração, pela revelação de que você é como relva, que você murcha, que você vai passar. Eu não precisei ficar mais velhinha para saber sobre isso. O Senhor me revelou cedo que eu ia passar. Por isso eu sempre fiquei ali, debaixo do esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, porque eu sabia que eu não passava de relva. E aí, queridos, a glória de Deus vai envolver algo maior. Quando ela passar, os terrenos acidentados vão ser nivelados, as suas inseguranças vão ser curadas, o seu orgulho vai ser trabalhado, você vai inserido no corpo de Cristo. E aí você vai ser aquela voz que clama: vamos contar para todo mundo que nós somos relva, que a gente vai passar, que nós não somos tudo aquilo que a gente imaginamos, que nós dependemos e carecemos da graça do Senhor. E aí, nós vamos caminhando, e a glória de Deus, ela vai envolver a missão da igreja. Porque o texto continua no versículo 9, e ele fala assim: você que traz boas novas, você que traz boas novas a Sião, suba, vamos lá. Você que tem sido aplainado, você que está com o terreno acidentado, mais nivelado, você que já entendeu que a glória é dele, você que está disposto a depender do Espírito Santo para ser erguido dos teus momentos de fraqueza, você que está disposto a permanecer em corpo, para ser ajustado, para juntos vermos a glória de Deus. Ei, você que traz boas novas a Sião, suba num alto monte. Você que traz boas novas a Jerusalém, erga a sua voz com fortes gritos, erga e não tenha medo. O que você vai dizer quando você subir ao alto monte? Você vai dizer: aqui está o Senhor, o soberano. Versículo 10, o soberano vem com poder, Ele está voltando, Ele está vindo, Ele virá. Com o seu braço forte Ele governa, Ele não perdeu o controle de nada. Você vai subir no alto monte, você vai praticar as boas notícias, as boas novas a Jerusalém, ajudar a Samaria até os confins da terra. A missão está aqui. A missão está para vós que foi para o deserto, para aquele que entendeu o lugar do deserto, para aquele que foi aperfeiçoado, para aquele que foi aplanado, para aquele que foi levantado e diminuído em muitas circunstâncias. Mas necessariamente a glória de Deus vai chamar a gente para o pó. A glória de Deus vai nos chamar para vivermos a missão, e nós vamos subir do deserto junto. A noiva sobe do deserto, depois dessa experiência, apoiada no amado, e ela fala: vamos proclamar, vamos falar as boas notícias, vamos falar quem é Jesus, vamos ministrar aos nossos amigos, vamos procurá-lo pela rua, ele está por aqui, ele vai voltar, Cantares mostra. E aí o que nós vemos? A nossa missão, queridos, como igreja, assim como de João Batista, é entender o seguinte: se a glória de Deus é certa, a nossa missão é urgente. Se a glória de Deus é certa, porque a glória de Deus virá, e a glória de Deus é Jesus, e ela virá, então a nossa missão é urgente. A proclamação das boas notícias é urgente. O encher esse salão é urgente, porque as coisas caminham juntas. Não é primeiro eu encho, depois eu vou. Primeiro eu encho, depois eu vou. Claro que o enchimento do Espírito, como nós recebemos a semana passada, quando o Fábio estava aqui, eu estava aqui, ele ministrou, e com certeza nós estamos sendo cheios, mas juntos nós vamos indo, tanto que estamos indo para proclamar as boas notícias, enquanto o Senhor está trabalhando dentro de nós. A volta do Senhor Jesus precede essa preparação. Jesus veio, e o que nós vamos proclamar, queridos? Nós vamos proclamar
O versículo 11 diz assim: como ele cuida de seu rebanho, com o braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo, conduz com cuidado de ovelhas quem amamenta as suas crias. Ele começa a perguntar: quem mediu as águas na concha da mão? Ou com o palmo definiu os limites dos céus? Quem jamais calculou o peso da terra? Ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos? Quem definiu limites para o Espírito do Senhor? Ou o instruiu como conselheiro? A quem o Senhor consultou, que pudesse esclarecê-lo e que lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento ou lhe apontou o caminho da sabedoria? Na verdade, as nações são como a gota que sobra do balde. Para eles são como pó que resta na balança. Para ele as ilhas não passam de um grão de areia. Nós vamos subir para proclamar a glória de Deus. Nós vamos subir para proclamar o amor de Deus. O amor do Senhor nos alcançou. Como bom pastor, o versículo 11 diz, nós que temos a revelação de que Jesus é o bom pastor, e que aqueles que são seus, as suas ovelhas, reconhecem a sua voz. Nós vamos subir para a missão e nós vamos falar: Jesus é o bom pastor, a graça do Senhor te alcançou, o Senhor quer resgatar a sua vida. É isso que a glória de Deus faz. Quando a glória de Deus vem, nós vamos à missão, e é sobre isso que nós cantamos. A glória de Deus precisa transbordar. A glória de Deus precisa transbordar. É glória na casa, glória na cidade. É glória na casa, glória na sua célula. É glória na casa, é glória na tua faculdade. É glória na casa, é glória na tua vizinhança. Eu não sei se você tem pessoas aqui para orar depois, né? Mas eu creio que a gente pode depois orar. Mas nesse momento em especial, eu queria convidar você para ficar em pé e você pegar uma pessoa para orar. Talvez homens com homens e mulheres com mulheres, por favor. E eu quero dar 2 instruções de oração neste momento. Eu quero que você compartilhe em que estação você está. Se você está no deserto, se você está endireitando o seu caminho torto, se você está como um vale que precisa ser cheio pelo Espírito para poder ocupar a tua posição, ou se você é um monte que está precisando ser aplanado um pouquinho, dar uma cortadinha na asa, sabe? Sabe como é? Quando você entende o que eu estou falando? Amém. Oh, tem gente que não entendeu, sério? Não, peraí, não é sério. Deixa eu só ver. Quem entendeu o que eu estou falando? A estação. Você vai compartilhar e vocês vão orar uns pelos outros. Você sabe em que estação você está? Sabe? Todo mundo sabe? Faz assim para mim ver, ó. Responde. Não, se aprendeu a não responder, só dá like, né? É ruim isso. Porque na interação é coisa boa, assim. Mas é isso. Então nós vamos orar, tá bom? 2 minutinhos para você orar pela tua estação. Fala aí com a tua querida, com o teu querido, que momento você está da sua vida? Você está no deserto, está endireitando a vereda. Amém, 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 amém. Amém, 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 amém. Amém.